Me diz aí, você não acha estranho esse bando de marmanjo falando de super-herói? Há um tempo atrás fizemos um vídeo aqui no canal bem supimpa, falando sobre essa questão. Nós usamos como ponto de partida aquela discussão sobre a existência do Capitão América. Eu vou deixar o vídeo aqui fixado nos comentários. E nesse mesmíssimo vídeo, a gente comentou não apenas sobre a importância dos próprios heróis, mas da arte em geral, na medida em que ela produz esse conteúdo simbólico. Então eu vou aproveitar esse assunto para a gente falar mais sobre o tema, especialmente sobre Platão, que era um filósofo que se preocupava muito com essa questão simbólica. Então deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal e bora lá! Mesmo a pessoa que não conheça muito sobre a filosofia grega, provavelmente ela já ouviu falar de que uma característica muito forte da filosofia grega era justamente essa maneira mais especulativa e racional de se lidar com a existência do homem. No entanto, esse uso da via racional era bastante distinto do que a gente entende desse uso da razão nos tempos modernos. Isso no sentido de que a razão não era utilizada simplesmente no sentido de buscar um encadeamento lógico, mas, sobretudo, em um ordenamento mais racional da experiência humana. Esse que era expresso através dos grandes símbolos, das grandes narrativas. E não se preocupe se isso soa abstrato, porque ao analisar o método de Platão, isso fica bem mais claro. Primeiramente, a gente observa que o ateniense sempre optava por escrever suas obras no formato de diálogos, bem diferente daquele formato mais dissertativo e expositivo que a gente vai ver, por exemplo, nas próprias obras do Aristóteles. E Platão optava pela via do diálogo justamente porque isso convidava o leitor a participar da discussão, a vivenciar o texto na forma de um interlocutor. E embora os diálogos quase sempre partissem de uma argumentação mais racional, eles tinham essa tendência em, ao longo do texto, ir se conciliando, se comunicando com os vários aspectos da experiência humana. Justamente porque no ápice do diálogo, a gente encontrava não a mera exposição de um argumento lógico, mas a expressão de uma conduta exemplar, essa quase que sempre apresentada no formato de mitos. Platão, inclusive, não tinha o menor receio em pegar mitos de religiões distintas da antiga Grécia e adaptar esses mitos para sua própria exposição racional. Por exemplo, ele faz isso muito com o orfismo, que era uma religião da antiga Grécia. Ou seja, no ápice do diálogo platônico, havia a expressão da realidade humana nesse patamar heróico. Patamar esse que continua fascinando marmanjos mundo afora até os dias de hoje. E é claro, aqui, fazer uma analogia direta entre super-heróis e mitologia dessa forma seria muito simplista, seria não levar em conta as várias peculiaridades das mitologias antigas, mas há sim em comum entre os dois a expressão da ação nesse patamar heróico. A gente disse aqui que Platão buscava, através da especulação racional, promover um ordenamento da experiência humana para alcançar, no ápice do diálogo, uma conduta exemplar. E a exposição ela acaba por adquirir esse patamar mitológico / heróico, não simplesmente por uma questão emotiva, mas porque essa conduta exemplar ela é maior do que a experiência meramente individual. Como assim? Para entender essa questão, com a língua portuguesa, a gente tem uma vantagem muito grande, inclusive em relação a outras línguas. Isso porque no português a gente tem a distinção do verbo ter e haver. Pois do ponto de vista platônico, quando a gente vê uma narrativa, vê um mito que expressa um grande ato de bondade, a ideia justamente é de que o ato que está nesse mito não é que ele tem bondade, mas há bondade naquele ato. No sentido de que a ação bondosa, ela encarna algo essencialmente bom. Esse que pode ser alcançado pelo homem na medida em que ele usa de sua capacidade racional para guiar a sua alma, para guiar o seu desejo. Portanto, já que estamos tratando não do que é pontualmente bom, mas do que é essencialmente bom,
isso é expresso no patamar mitológico, o que nos leva a esse entendimento de que a bondade, justamente por encarnar, ela é sempre a mesma. Por exemplo, o ato da caridade, ele foi bom ontem, ele é bom hoje, ele continua sendo bom amanhã e ele vai continuar sendo bom daqui 1 zilhão de anos, porque há bondade no ato da caridade. Mas aí você para e fala, não, cara, esse negócio tá muito romântico, de essência de bem, tá muito abstrato, não tá rolando não. Então aqui a gente faz o seguinte, pergunta fulcral, questão de vida ou morte. Responde aí pra mim. Você prefere tetinha ou tetão? É o quê? É isso mesmo. Estou perguntando, você prefere tetinha ou tetão? Nossa, mas que canal esdrúxulo. O cara começa a falar de teta no meio do platonismo para chamar atenção. Nananina não, senhor. Perceba que quando eu fiz essa pergunta, você pode pensar, a partir do seu gosto pessoal, se você prefere ali a tetinha ou se você prefere o tetão. Mas veja que, invariavelmente, quando eu faço essa pergunta e você pensa na resposta dessa pergunta, você também aceita que há, independentemente da sua resposta, a forma teta. Ou seja, você intuitivamente compreende uma forma que é própria ao objeto, que não é meramente uma questão do seu gosto pessoal. E por que eu quis usar tetas como exemplo? Podia ter usado qualquer outra coisa. Se você gosta do sexo masculino, então pense aí quando você vê um garoto todo garboso andando pela rua. Mesma coisa, a questão aqui é, veja que mesmo na experiência mais efêmera, mais carnal, nesse desejo bem volátil, você já tem essa experiência de uma ordem que é própria ao objeto, e não simplesmente algo que é do seu gosto pessoal. Pois quando você se sente atraído, essa atração é condicionada por um objeto externo, tanto que a gente muda de gosto. Justamente por isso que Platão defende que, para que a gente possa entender melhor os juízos feitos pelo indivíduo, é necessário ter em mente esses dois patamares, a magnitude da doxa e a magnitude da noeta. Doxa é uma palavra grega que significa, em suma, opinião. Por exemplo, muito do que sabemos sobre os pré-socráticos, os filósofos que vieram antes de Sócrates, é baseado na doxografia de vários escritores gregos, especialmente do próprio Aristóteles. Ou seja, é baseado nas opiniões desses pensadores. Então, quando a gente está falando de gosto pessoal, a gente está realizando um juízo onde há predominância da doxa. Mas, do outro lado, há o patamar da noeta, termo grego que se refere à capacidade do homem em compreender o significado das coisas nesse patamar imutável, em um patamar para além do tempo, sendo não apenas a camada onde nós fundamentamos o conhecimento conceitual, abstrato e lógico, por exemplo, o conhecimento dos algarismos matemáticos, mas a mesma camada onde a gente tenta entender a essência do objeto. Em um juízo noético, em um juízo da noeta, prevalece a busca pela compreensão da natureza do objeto. Só que é claro, nossa experiência, por ser individual, ela é uma tensão entre as duas coisas. Ela é uma tensão entre doxa e noeta. E é justamente esse o papel dos mitos platônicos. Promover uma harmonia, uma ordenação da doxa a partir da noeta. Tem uma passagem da República, que é uma obra de Platão, em que Sócrates está debatendo sobre a essência da justiça. Só fazendo uma vírgula aqui, Sócrates foi mestre de Platão, só que o Sócrates nunca escreveu nenhuma obra. A gente tem acesso ao pensamento dele justamente pelas obras do Platão, que são feitas em diálogos, e esses diálogos são quase que sempre protagonizados pelo Sócrates. Mas enfim, voltando à questão da justiça. Sócrates, para argumentar sobre a essência da justiça, usa como exemplo dois músicos que querem afinar um instrumento. E é evidente que o músico A não vai tentar afinar o instrumento melhor que o músico B.
Ele vai simplesmente afinar o instrumento. Ou seja, a essência da justiça é o uso da razão, não para você exceder determinado bem, mas também não para ter uma carência desse determinado bem, mas justamente para você encontrar essa justa medida. E Platão defende que a sociedade justa só emerge quando há indivíduos justos. Porém, o que é o indivíduo justo para Platão? Precisamente aquele que pratica a sabedoria, aquele que busca ordenar os seus desejos e sentimentos através do uso da razão. Por isso que ele é um filósofo tão centrado nessa questão mitológica. E é justamente desse ordenamento da alma que ele vai derivar a sua própria teoria política, pois Platão afirma que a polis é a expansão da alma humana. Indivíduos cuja conduta é viciada devido a desejos e sentimentos desordenados geram uma sociedade desordenada. E é claro, temos no inverso indivíduos que praticam a sabedoria, que são justos, geram uma sociedade justa. E ao longo da própria obra da República, a gente vai ter uma exposição de Sócrates sobre essa teoria da polis como expansão da alma, que é muito interessante, muito didática e muito relevante para o que a gente vive nos dias de hoje. Porque assim, veja que, em suma, o que Platão está dizendo? Ele está dizendo que a sociedade justa é aquela sociedade que busca compreender a ação a partir da essência. Então não se trata de quem está fazendo, mas do que está sendo feito, de tentar enxergar cada ação como um espelho desse patamar mitológico. Por exemplo, nos dias de hoje, quando você entra, seja no Twitter, no YouTube, no Instagram, vê esses debates políticos, a gente vê que todo mundo é muito platônico. Realmente, não se trata de quem está fazendo, mas do que está sendo feito. Eu sei, né? Tá difícil, né? Tá faltando muito platonismo para as pessoas hoje em dia. E aí que entra um ponto muito interessante, que ao longo dessa exposição na República, Sócrates descreve a forma com que essa sociedade justa, que inicialmente contempla a essência, vai sofrendo uma decadência. E ele afirma que o primeiro degrau dessa decadência é justamente a queda para uma timocracia. A palavra timos vem também do grego e significa estimar. Estimar no sentido de o quanto uma sociedade estima determinada figura. Portanto, na primeira queda que ocorre, a sociedade deixa de desejar o que é essencialmente bom e passa a desejar apenas a figura do herói. Ela passa a desejar ser vista como bom, mas não necessariamente praticar o que é essencialmente bom. E não há dúvida de que a fama do herói é boa na medida em que ela expressa a admiração por algo essencialmente bom. Mas na timocracia, todo mundo quer a fama, mas ninguém quer o ônus, ninguém quer ter que fazer o sacrifício. E depois disso, Sócrates fala que tem um regime ainda pior que o da timocracia, que é a segunda queda nessa ordem dos desejos humanos, que é quando a sociedade não está mais nem interessada na fama, mas meramente no acúmulo de riquezas materiais que resultam dessa fama. E aqui a gente entra então numa oligarquia, uma sociedade pautada na busca pelos prazeres materiais, ou seja, uma sociedade onde vai imperar a mentira, a sacanagem, a corrupção e assim por diante. E é por isso que a mitologia e também os heróis são tão legais, porque eles refletem a nossa capacidade em expressar algo que transcende a experiência meramente individual. Um mundo onde a essência vale muito mais do que a fama, a posse ou a autoria. Portanto, sejamos mais platônicos.